você foi estudar e você descobriu muita coisa que foi essa observação, que não foi algo empírico, foi mais algo que você acabou intuindo. Uma pessoa que estava doente, quando ia para a área da nutrição, ela podia evoluir. Então, o que comemos é importante, ele faz a diferença na nossa saúde mental, emocional, física? Totalmente. Se a gente imaginar que tudo que existe de biológico no seu corpo, até os pelinhos, tudo é construído a partir de duas coisas. Da programação genética que a gente tem. Se não tiver programação genética, não tem construção. Certo. E a partir da matéria-prima que entra no nosso corpo biológico, na nossa alimentação. Por que a naturopatia é tão interessante desse ponto de vista? Cada gene nosso, cada célula, imagine o projeto Genoma, que foi um projeto super legal. Eles queriam saber quantas células o ser humano tinha no corpo e quantos genes tinha lá dentro. Por quê? Porque cada gene programa uma ação no nosso corpo. E eles descobriram que o ser humano tem cerca de 30 trilhões de células. E cada célula tem em torno de 20.500 genes. Então, nós temos 20.500 possibilidades de lidar com coisas na nossa vida. Tá. Agora, essa programação genética sem matéria-prima é como um construtor, um pedreiro que não tem pedra, que não tem cimento, que não tem nada. Então, a nutrição, ela permite a gente construir este corpo. E eu sempre digo que Deus é perfeito naquilo que Ele faz. A gente tem mais que se colocar numa condição de entender do que querer descobrir, inventar coisas, né? Que na natureza nós temos a solução para a maior parte dos problemas de saúde que a gente tem. Por exemplo, nós, antes de 1500, 1200, mais ou menos, a gente não tinha cárie no dente. Aí apareceu o açúcar, começou a aparecer a cárie no dente. O que a gente fez? Alterou a natureza. Começou a buscar em excesso uma coisa que deveria ser algo mais simples, que é comer uma fruta ou coisa do gênero. Então, a nutrição, e hoje a nutrição clínica especificamente, ela se vale muito desse processo de entender qual é a sua programação genética, o que está errado e o que está correto dentro desse processo, para que a gente possa corrigir. Exemplo nosso, brasileiro. 92% da população brasileira está com níveis de vitamina D abaixo do mínimo, que são 20 nanogramas. E o que Deus ofereceu para a gente? Sol. Ofereceu para a gente alimentação que tem muita vitamina D. Na natureza, a gente não baixa a nossa vitamina D de 60. Os bichos que têm vitamina D como a gente, eles não baixam de 60. O que a gente vê hoje no mundo? A gente vê as pessoas falando que o sol é um monstro, que a gente fazer suplementação não é necessário, que a alimentação boa é a alimentação que tem açúcar, que tem corante, que tem conservante. Então, a nutrição é a base de tudo. E o que a gente percebe hoje na neurociência em relação a isso? Das patologias como depressão, ansiedade, esgotamento nervoso, processos neurodegenerativos. Se a gente observar essas 4 que eu citei agora, se fizer um trabalho psicológico, psiquiátrico, sem fazer o nutricional, você está jogando dinheiro fora.